Há lugares na Terra que parecem nascer do silêncio dos deuses. Paisagens tão improváveis, tão profundamente belas, que nos fazem duvidar se estamos diante de um cenário real ou de um sonho. E é justamente nesses instantes, quando o mundo se revela além do óbvio, que percebemos por que seguimos colecionando encantos pelo mundo, porque eles nos lembram que a vida é maior do que a rotina consegue mostrar. Hoje, eu te levo a atravessar portais naturais onde o tempo anda devagar, montanhas que guardam séculos de espiritualidade, vales que ecoam como templos antigos e lugares tão surreais que desafiam qualquer explicação. É uma viagem para ver, mas também para sentir. Prepare-se para os lugares mais incríveis da China, onde a natureza vem de encontro com a engenhosidade humana. E já que você está aqui compartilhando essa vontade de descobrir o extraordinário, fica um convite. Se esse tipo de jornada toca algo em você, se essas descobertas despertam aquela faísca de encantamento, então venha fazer parte da nossa rota. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui, cada novo vídeo é uma porta aberta para mais mundos escondidos, mais histórias, mais mistérios, mais inspirações. Você está pronto? Respire fundo, porque o caminho que se abre agora é daqueles que a alma reconhece antes mesmo dos olhos. Imagine uma paisagem tão vibrante que parece ter sido pintada com o próprio coração da Terra. Um lugar onde os tons de vermelho queimado se espalham em ondas, como se cada colina carregasse um pedaço de sol preso no solo. Assim é Dongchuan Red Land, no Yunnan, a paleta mais ousada da natureza. O solo aqui é tão rico em ferro oxidado que brilha em vermelho vivo, contrastando com faixas de verde, amarelo e marrom das plantações que os moradores cultivam há gerações. Vistos do alto, os terraços lembram escamas de um dragão adormecido, sinuoso e imponente, descansando no meio das montanhas. É fácil se sentir pequeno diante desse espetáculo, e ao mesmo tempo profundamente conectado, como se olhar para esse vermelho intenso fosse uma forma de tocar a memória da própria terra. De Dongchuan, seguimos para um dos lugares mais emblemáticos da China, o Monte Emei, onde a névoa desliza entre florestas que parecem não ter fim. Os templos surgem entre as árvores como memórias antigas, cada um guardando séculos de história. A montanha muda de humor com o clima, ora silenciosa, ora grandiosa, sempre envolta por uma beleza que se impõe sozinha. É um daqueles lugares que parecem conversar com o visitante, mesmo sem dizer uma palavra. No topo, o célebre Golden Summit se ergue acima das nuvens como um santuário tocado pela luz. Sua estrutura dourada reluz mesmo nos dias mais frios, refletindo o céu e criando uma visão quase hipnotizante. Quando o sol nasce, a montanha inteira parece acender, e o horizonte se transforma em um mar dourado que se espalha sem pressa. É um espetáculo raro, daqueles que permanecem na memória muito depois de ter passado.
No inverno, o Monte Emei se transforma em um reino silencioso coberto por neve fina que repousa sobre templos, trilhas e galhos retorcidos. A névoa se mistura ao frio e cria uma paisagem que parece suspensa no tempo, onde cada detalhe brilha sob a luz branca da estação. O ar gelado torna o ambiente ainda mais majestoso, como se a montanha vestisse sua forma mais pura. Caminhar por Emei nessa época é como atravessar um sonho de gelo, onde tudo é beleza, calma e imensidão. Emei não é apenas uma montanha. É uma experiência que se vive em camadas, como um livro aberto. A cada olhar revela um novo detalhe, uma nova cor, um novo silêncio. É a natureza em sua forma mais imponente, capaz de emocionar até mesmo quem não buscava emoção. E ao chegar ao topo, fica clara a sensação de ter testemunhado algo maior que qualquer descrição. À noite, a cidade de Jingdezhen brilha com luzes douradas que se refletem nas fachadas antigas e nas ruas estreitas que conduzem ao vale. O contraste entre o urbano e o natural se revela com poesia. Lanternas iluminam becos silenciosos e, ao fundo, a silhueta das montanhas anuncia que ali começa um território diferente. Conforme nos aproximamos de Wangxian Valley, a noite parece adquirir um brilho próprio, como se guardasse algo que só existe naquele lugar. O vale se ergue com formações de pedra que sustentam construções delicadamente encaixadas nos penhascos, desafiando a gravidade e o tempo. Escadas íngremes, talhadas diretamente na rocha, serpenteiam montanha acima como caminhos secretos deixados por antigos artesãos. Wangxian guarda uma lenda antiga. Dizem que um imortal desceu ao vale em uma noite de lua cheia, encantado pela beleza silenciosa do lugar, e deixou ali sua presença para sempre. Alguns moradores afirmam que, quando a névoa está mais densa, é possível ver uma figura luminosa caminhando entre as pedras. Um sussurro eterno que mantém viva a magia desse vale encantado. As grutas de Longmen surgem como um corredor esculpido entre montanhas, onde a rocha guarda histórias de mais de 1000 anos. À beira do rio, milhares de estátuas formam um mosaico de fé, arte e grandiosidade. Cada parede parece viva, marcada por mãos que trabalharam séculos atrás. O conjunto cria uma paisagem que impressiona pela escala e pela delicadeza. Ao caminhar pelas plataformas, o visitante percebe detalhes que só a proximidade revela. Expressões serenas, drapeados minuciosos e gestos sutis eternizados na pedra. A luz do dia atravessa os relevos e projeta sombras que mudam a cada instante. É como se o tempo se movimentasse dentro de cada escultura.
A colina se abre em cavernas que guardam figuras gigantes e nichos pequenos, todos coexistindo em harmonia. O som suave do vento parece reforçar a sensação de reverência que domina o lugar. A magnitude das esculturas maiores impressiona pela altura e pela serenidade que transmitem. Cada uma parece observar o mundo com paciência infinita. Conta a lenda que, antes das esculturas existirem, um artesão ouviu uma voz suave ecoando das montanhas de Longmen. Cada canto revelava a forma de uma nova figura na rocha, como se a pedra pedisse para ser despertada. Quando a voz silenciou, as grutas estavam repletas de rostos serenos, e dizem que, em noites calmas, o eco daquele canto ainda percorre as cavernas, recordando o espírito que guiou suas mãos. Longmen não é apenas um sítio arqueológico. É um portal visual para outra era. A união entre a natureza e o trabalho humano cria uma atmosfera quase cinematográfica. Cada passo revela novas camadas de beleza escondida nas rochas. E ao final da visita, fica a sensação de ter caminhado por um museu vivo a céu aberto. As montanhas Yandang se erguem como pilares naturais que tocam o céu, criados por antigas erupções vulcânicas. Suas paredes verticais parecem moldadas por mãos gigantes, exibindo formas únicas e impressionantes. A neblina costuma dançar nos picos, dando à paisagem um ar quase místico. Logo ao chegar, a imponência do lugar domina completamente o olhar. A região é famosa por seus penhascos afiados, cachoeiras altas e trilhas que contornam precipícios dramáticos. O som da água caindo ecoa pelas paredes, criando uma sinfonia natural que acompanha a caminhada. O verde vibrante das encostas contrasta com o cinza das rochas imensas. Tudo aqui parece trabalhar junto para criar um espetáculo inesquecível. Em alguns pontos, o caminho passa por passarelas estreitas que abraçam a montanha. O vento percorre os desfiladeiros com força e cria movimentos que parecem coreografados. A cada curva, um novo ângulo revela a grandiosidade das formações. É o tipo de lugar que surpreende continuamente, mesmo quem já viu muitas paisagens. Nas trilhas íngremes de Yandang, cada passo parece desafiar a gravidade, revelando paisagens tão vertiginosas quanto inesquecíveis. Conta-se que, há séculos, uma jovem artista vagou pelas montanhas Yandang em busca de inspiração e acabou desaparecendo entre os penhascos. Dizem que a montanha, tocada pela pureza de seu coração, transformou sua presença em uma figura esculpida na própria rocha. Em noites de neblina, muitos juram ver a silhueta de uma mulher iluminada pela lua, observando silenciosamente os viajantes. Para os moradores, ela é a guardiã que protege quem entra e quem parte desse reino de pedras eternas. Badiao Zaishan surge na fronteira entre Hunan e Guangxi, como um castelo natural esculpido pela natureza ao longo de milhões de anos. Suas montanhas de arenito se erguem em formas geométricas, que parecem impossíveis, criando um cenário quase arquitetônico. É o tipo de lugar que impressiona já no primeiro olhar.
As cristas estreitas conectam picos como passarelas suspensas no céu, oferecendo vistas amplas e vertiginosas. Escadas longas sobem pelas encostas com curvas dramáticas, guiando o visitante por caminhos que parecem feitos para explorar o impossível. A cada degrau, o vento revela novas camadas da paisagem Danxia, e o horizonte se abre em vales profundos e montes perfeitamente moldados. O silêncio da montanha contrasta com a grandiosidade das formações. Trilhas bem posicionadas permitem caminhar sobre dorsos de pedra que lembram muralhas antigas. Em dias de neblina leve, tudo ganha um tom mágico, como se o vale fosse parte de um reino adormecido. O equilíbrio entre aventura e serenidade transforma cada passo em descoberta. E como toda montanha lendária, Badia Ozai guarda sua história secreta. Moradores contam que 8 sábios escolheram esses picos como refúgio e que suas presenças deram nome ao lugar. Dizem que nas madrugadas mais silenciosas é possível ouvir ecos suaves vindos das paredes, como se as montanhas conversassem entre si. Para muitos, são os sábios ainda protegendo quem atravessa esse templo natural de pedra. Em Badia Ozai Shan, não é apenas a montanha que se revela, é a sensação de tocar por um instante o extraordinário. Nas montanhas Tian Shan, o lago Tianchi revela uma imensidão azul que parece acalmar qualquer olhar. A água reflete vales verdes e encostas que abraçam o cenário como guardiãs silenciosas. Barcos deslizam suavemente pela superfície cristalina, marcando caminhos que desaparecem em instantes. É um daqueles lugares que parecem feitos para desacelerar o tempo. As trilhas à beira do lago conduzem o visitante por pavilhões escondidos entre pinheiros altos. O som das pequenas cascatas se mistura ao perfume da vegetação, criando uma trilha sonora natural que acompanha cada passo. A luz do verão realça o azul intenso da água, e tudo ao redor parece respirar harmonia. Segundo uma antiga lenda uigur, uma deusa escolheu esse lago como seu refúgio celestial. Dizem que, quando o vento muda de direção, é possível sentir a presença suave que protege o vale. Para muitos, Tianchi não é apenas uma paisagem, é um encontro com algo sagrado que permanece mesmo depois que a viagem termina. As grutas de Yungang se levantam como uma catedral esculpida pela paciência humana ao longo de séculos. Nas paredes de pedra, milhares de figuras revelam histórias silenciosas que atravessaram impérios. Cada cavidade parece um portal para outra época. É impossível olhar sem sentir respeito pelo passado. Nas paredes antigas de Yungang, as figuras esculpidas parecem respirar histórias guardadas na pedra. Rostos serenos, gestos suaves e padrões detalhados revelam uma arte que atravessou séculos sem perder força. Cada curva e cada sombra dão a sensação de movimento,
como se o tempo tivesse sido capturado em plena transformação. Diante dessas esculturas, o olhar se perde entre a grandiosidade e a delicadeza. É como observar um passado que continua vivo, silencioso, mas profundamente presente. Os gigantescos Budas parecem observar o visitante com calma eterna, como se fossem parte da montanha. Em nichos menores, detalhes minuciosos revelam mãos habilidosas e devoção incomparável. A atmosfera é de quietude absoluta. A lenda local conta que um artesão ouviu a montanha cantar e esculpiu aquilo que o eco lhe mostrava. Dizem que, em noites silenciosas, o vento que atravessa as fendas reproduz esse antigo canto. Para muitos, esse som é o espírito da montanha, lembrando que a arte nunca foi apenas humana, mas também um chamado da própria terra. Às margens do rio Tuojiang, Fenghuang se revela como uma cidade que preservou a poesia do passado. Casas de madeira se estendem sobre pilares, refletindo-se nas águas calmas como uma pintura viva. Lanternas iluminam as fachadas enquanto o rio se move devagar. É um cenário onde tradição e magia caminham juntas. As ruas estreitas são pavimentadas com pedras gastas pelo tempo. Lojas artesanais enchem o ar com aromas e cores que convidam a curiosidade. Cada ponte arqueada cria um novo ponto de observação sobre a cidade. E cada esquina guarda um traço de história que parece sussurrar ao ouvido do visitante. À noite, quando as lanternas se refletem no rio como constelações líquidas, Fenghuang revela um espetáculo ainda mais raro: a dança sobre a água. Uma figura vestida de vermelho desliza sobre a superfície tranquila, movendo-se com leveza impossível, como se o rio a carregasse em segredo. Cada gesto cria pequenas ondulações que brilham sob a luz, transformando a dança em poesia viva. É o tipo de cena que não se explica, apenas se sente, como se a própria cidade celebrasse sua alma antiga através daquele movimento. Segundo a lenda, 2 fênix sobrevoaram a região e se encantaram tanto pelo vale que decidiram permanecer ali. De suas asas teria nascido a cidade, abençoada com harmonia e beleza. Talvez por isso Fenghuang pareça carregar uma luz própria, como se a cada amanhecer ela renascesse um pouco mais. Em Shennongjia, a floresta se espalha como um tapete infinito de verde profundo, onde a névoa roça suavemente as copas das árvores antigas. Entre essas montanhas úmidas, surge uma figura impossível de ignorar: a Shennongding Giant Head Statue, uma cabeça colossal esculpida em pedra dedicada ao lendário Shennong. Seus chifres curvos lembram coroas cerimoniais,
e a expressão serena parece atravessar os séculos. De longe, ela domina o vale. De perto, transmite uma presença profunda, sólida, quase viva. A floresta de Xenondia se espalha como um labirinto verde, onde a vida pulsa em cada folha, cada galho e cada sombra. Árvores antigas se erguem como guardiãs silenciosas, enquanto a névoa dança entre os troncos, criando caminhos que parecem respirar. O som da mata é profundo, quase hipnótico, um concerto natural que ecoa pelo vale. Ali, cada passo transmite a sensação de estar entrando em um mundo primordial, intacto e misterioso. A Yellow Sky Bridge se curva como um arco dourado entre penhascos gelados, unindo dois pontos da montanha com uma leveza quase impossível. Vista de longe, ela parece suspensa no ar, desenhando um traço brilhante sobre o vale profundo. Caminhar por ela é sentir a altitude em cada respiração, enquanto a paisagem branca se estende até perder de vista. É uma estrutura tão ousada que se tornou símbolo do lugar, uma ponte que desafia a gravidade e transforma a travessia em espetáculo. E a lenda diz que Shennong escolheu essas montanhas como refúgio para ensinar ao povo os segredos da natureza. Após sua partida, o espírito teria permanecido, protegido pela forma de pedra que hoje repousa entre as árvores. Moradores afirmam que, em dias de neblina densa, é possível ouvir um eco baixo vindo da floresta, um sussurro que guia, alerta e guarda quem caminha com respeito. Aos pés do colossal Minyakonka, surge um vale oculto onde o silêncio parece mais profundo do que em qualquer outro lugar do mundo, o Hidden Valley. As montanhas erguem-se como paredes de gelo e pedra, fechando o horizonte em um abraço monumental. Por entre as rochas, trilhas antigas seguem em direção a encostas que permanecem congeladas quase todo o ano. O ar é frio e puro, cortante como cristal lapidado. Caminhar ali é como entrar em outro estado de consciência. Cada passo revela novas cores, novas texturas, novos silêncios. A sensação é de estar caminhando dentro de um segredo da terra. O Vale Escondido é repleto de formações glaciais que brilham sob a luz fraca, criando reflexos azulados que parecem sobrenaturais. Pequenas cascatas congeladas pendem das paredes rochosas como fios prateados. Em alguns pontos, o vento cria um eco suave que ressoa entre os paredões, como se o próprio vale tivesse uma voz antiga. É um cenário que provoca humildade. Uma lenda tibetana diz que apenas aqueles com o coração tranquilo conseguem ver o Minyakonka completamente limpo de nuvens.
Os demais veem apenas sombras e contornos fugidios. Segundo os anciãos, o vale oculta espíritos protetores que testam a alma dos viajantes. Talvez por isso, tantos retornem transformados, como se aquela montanha gelada tivesse lhes falado algo. Fanjinshan se ergue como um portal para o céu, com suas formações rochosas verticais desaparecendo na névoa. A montanha parece suspensa entre o mundo terreno e o espiritual, envolta por florestas densas que brilham sob o orvalho. As trilhas estreitas levam a mirantes altíssimos, onde o horizonte se mistura às nuvens. É um daqueles lugares que emocionam antes mesmo de entender o porquê. A atmosfera ali é diferente. O ar é fresco, a luz é difusa e cada pedra carrega um tom dourado quando o sol atravessa a névoa. Escadas íngremes conduzem a templos que parecem equilibrar-se no topo de penhascos inacreditáveis. De lá de cima, o vale se abre como um mar verde que não tem fim. A energia é tão forte que muitos visitantes se emocionam sem saber o motivo. Fanjinshan guarda uma biodiversidade única, com plantas que só existem ali, flores que mudam de cor ao toque da luz e animais raros em silêncio entre os galhos. A natureza cresce de formas inesperadas, surgindo em rachaduras de pedra ou em troncos antigos. É como se o próprio ambiente tivesse uma inteligência própria, um equilíbrio perfeito entre força e delicadeza. A lenda diz que Fanjinshan foi o lugar onde Maitreya, o Buda do futuro, alcançou iluminação. Por isso, muitos acreditam que o topo da montanha carrega uma espécie de portal espiritual. Dizem que, quando o vento sopra forte, é possível ouvir um murmúrio suave que percorre as rochas, um chamado antigo, como se a montanha lembrasse que tudo aqui é sagrado. Em Langshan, as montanhas se erguem como esculturas naturais, moldadas pelo vento e pela chuva ao longo de milhões de anos. As gigantescas formações Dangsha criam curvas, arcos e paredes avermelhadas que parecem saídas de um mundo imaginário. Os vales profundos alternam sombra e luz, revelando texturas que mudam a cada passo. É um lugar onde a geologia se transforma em poesia visual. As trilhas serpenteiam por encostas estreitas, conduzindo o visitante a mirantes que desafiam o olhar. Lá de cima,
O horizonte se abre em ondas de pedra e verde que se estendem até onde a vista alcança. O silêncio das alturas dá a sensação de que o tempo caminha devagar. Langshan é o tipo de lugar que ensina a contemplar, e não apenas ver. Entre as formações mais impressionantes estão paredões que lembram muralhas antigas, rochas pontiagudas como lanças e curvas suaves que refletem tons dourados ao entardecer. A luz transforma tudo em cenário cinematográfico. Cada forma parece ter sua própria personalidade, sua própria história gravada nas camadas de arenito. É impossível não se sentir pequeno diante de tanta grandiosidade. Baixo Itai surge como uma escadaria branca moldada pela água e pelo tempo, criando terraços que descem suavemente pela encosta da montanha. A cor leitosa do calcário contrasta com o verde vivo da vegetação, transformando o lugar em uma pintura natural. À luz do sol, cada camada reflete brilhos suaves que parecem pequenos espelhos. É uma paisagem tão única que parece feita à mão. Os degraus de calcário parecem imutáveis, mas a água nunca para, sempre redesenhando a superfície com paciência infinita. É um encontro entre permanência e movimento. Segundo a lenda do povo Naxi, esses terraços foram criados pela deusa das nuvens, como oferenda ao seu amado, o deus da montanha. Cada degrau representaria um sentimento: coragem, lealdade, amor e esperança. Por isso, muitos acreditam que caminhar por Baixo Itai purifica o coração. Uma metáfora perfeita para um lugar que realmente parece de outro mundo. Gaoilin impressiona logo no primeiro olhar. Montanhas lisas e onduladas se elevam como gigantes de pedra, criando curvas que parecem impossíveis. As trilhas seguem pelas cristas estreitas, contornando penhascos vertiginosos que revelam lagos azulados entre os vales. A paisagem é tão surreal que parece feita por pincéis e não pela natureza. É um espetáculo geométrico em forma de montanha. As escadas de madeira avançam sobre encostas íngremes, levando o visitante a pontos de vista que arrepiam. De cima, o cenário se abre como um mar de rochas escuras e vegetação verdejante. O contraste entre as linhas suaves da montanha e a profundidade dos vales cria uma sensação de altitude constante. Aqui, cada passo é uma mistura de adrenalina e maravilhamento. A superfície das montanhas revela marcas milenares, como se a terra tivesse sido polida pelo tempo. Em alguns pontos, pequenos trechos de vegetação surgem como pinceladas vivas sobre o arenito. A luz do fim da tarde colore tudo em tons dourados e rosados,
tornando o cenário ainda mais mágico. É um daqueles lugares que se tornam inesquecíveis no instante em que são vistos. No coração das montanhas tibetanas, o lago Bazonku aparece como um espelho azul turquesa que parece tocar o céu. Suas águas claras refletem picos brancos e florestas profundas, criando uma paisagem que mistura grandiosidade e calma. O silêncio ao redor é tão puro que até o som do vento parece mais suave. É um lugar que convida o olhar a permanecer. Ao caminhar pelas margens, pequenas trilhas revelam o contraste entre o verde vivo da vegetação e o azul intenso do lago. O ar frio carrega um perfume leve de resina e terra úmida, reforçando a sensação de estar em um santuário natural. Cada curva do caminho revela um novo ângulo inesquecível. É impossível não desacelerar. No centro do lago, a pequena ilha de Tsozongongba aparece como um ponto sagrado cercado por águas cristalinas. O templo em seu topo guarda relíquias e orações deixadas por monges e viajantes ao longo de séculos. A atmosfera ali é espiritual, calma, quase suspensa no tempo. Parece um lugar criado para meditar o próprio mundo. Segundo a tradição local, Bazonku foi formado pela lágrima de um deus que se emocionou ao ver a beleza das montanhas de Ninti. Dizem que quem contempla suas águas em silêncio recebe clareza de espírito e boa sorte. Por isso, muitos moradores afirmam que o lago não é apenas uma paisagem, é uma bênção viva da natureza. Tengchong revela sua força logo no primeiro olhar. Um imenso vulcão adormecido, visto de cima, risca o solo com formas circulares que parecem marcas de um passado poderoso. As bordas da cratera criam um desenho perfeito desde o ar, lembrando que ali o mundo foi fogo antes de ser cidade. A luz do amanhecer destaca cada curva da montanha. É um cenário que impõe respeito e admiração. O sobrevoo de balão transforma tudo em espetáculo. Lá do alto, o horizonte se abre em camadas de verde. Os balões avançam devagar, permitindo observar a cratera por completo,
como se estivéssemos assistindo à própria história da Terra escrita em círculos. O silêncio do céu faz cada detalhe parecer ainda mais grandioso. A cidade logo ao lado completa o contraste. Ruas tranquilas, construções bem alinhadas e natureza presente por todos os lados. É uma harmonia curiosa, o encontro entre força geológica e vida cotidiana. Tengchong equilibra os dois como se fosse natural. O povo dali tem orgulho dessa terra única, vivendo entre montanhas que contam histórias e céus que sempre convidam a olhar para cima. Dizem que quem nasce em Tengchong cresce com um senso de coragem, porque vive ao lado de gigantes adormecidos. E talvez seja esse espírito que faz a cidade parecer tão viva, um lugar moldado pela natureza, mas guiado pela esperança humana. Qinghua Valley surge como um mosaico natural impossível de resumir em uma única palavra. De cima, o vale se abre em dezenas de lagos azuis que brilham entre áreas verdes intensas, como se a terra estivesse decorada com pequenos espelhos do céu. Os rios serpenteiam em curvas perfeitas, recortando o solo em desenhos que só a natureza é capaz de criar. É uma visão que hipnotiza à primeira vista. À medida que seguimos pelo vale, a paisagem muda sem aviso. Montanhas gigantes se erguem ao fundo, com picos ainda cobertos de neve, criando um contraste grandioso com os campos dourados lá embaixo. O rio, espesso e poderoso, corta o desfiladeiro com força silenciosa, traçando seu caminho entre encostas escuras e profundas. Cada curva do vale revela um mundo diferente. Mais adiante, surgem lagoas em tons verde esmeralda e azul turquesa, cercadas por margens brancas que parecem de sal. A terra muda de cor, indo do cinza ao vermelho intenso, criando um cenário que parece extraterrestre. Pequenos caminhos cruzam essa imensidão, mostrando a escala imbatível do lugar. Ali, tudo parece imenso, primordial e vivo. E ao final do dia, as dunas claras e as formações rochosas do deserto ascendem sob o pôr do sol. As sombras se alongam e o céu se torna rosa e lilás, enquanto as torres de pedra se levantam como guardiãs antigas. Segundo a lenda local, Qinghua Valley nasceu quando os ventos do oeste se encontraram com os ventos do norte, e no choque, criaram um vale onde todas as paisagens do mundo poderiam existir juntas. Um reino de contrastes e encantos.
O túnel de Guoliang impressiona antes mesmo da primeira curva. Uma estrada estreita, talhada à mão por moradores que se recusaram a viver isolados. As paredes de pedra parecem fechar sobre quem passa, criando um corredor de luz e sombra. Cada abertura revela um penhasco profundo, onde o vento sopra com força. É um caminho que desafia a lógica e encanta pela coragem. Conforme avançamos, pequenas janelas esculpidas na rocha mostram paisagens vertiginosas. Do alto das montanhas Tai Hang, o vale se estende em camadas verdes, recortado por falésias gigantes. A estrada segue firme, mas nunca previsível. Cada trecho parece narrar o esforço daqueles que a construíram, martelo a martelo, contra a própria montanha. Logo acima, o vilarejo de Guoliang aparece discreto, preservado no tempo. Casas de pedra, vielas estreitas e o silêncio de quem vive entre as alturas. Caminhar ali é sentir uma mistura de simplicidade e imponência. A sensação é de que o mundo inteiro fica pequeno diante dessa resistência esculpida na rocha. E dizem que ao entardecer, as montanhas ganham tons dourados que iluminam o túnel como uma chama antiga. Os moradores acreditam que é a montanha agradecendo pelo respeito daqueles que a atravessam. Guoliang não é apenas uma estrada, é um testemunho vivo de determinação, coragem e beleza. Alguns moradores contam que, antes da construção da estrada, a montanha era guardada por um espírito silencioso que protegia quem vivia no alto do penhasco. Dizem que, nas noites mais escuras, uma luz suave percorria o caminho invisível, guiando os aldeões que se aventuravam pelas rochas. Quando o túnel finalmente foi aberto, muitos acreditaram que aquela luz se tornou parte das janelas esculpidas, como se o espírito tivesse decidido iluminar para sempre a passagem que eles conquistaram. Assim, Guoliang ganhou não só uma estrada, mas também uma bênção. Mount Mian se ergue como uma montanha espiritual, onde templos, trilhas e penhascos convivem com a névoa que sobe dos vales. A paisagem muda constantemente. Ora florestas densas, ora rochas íngremes, ora plataformas suspensas que parecem tocar o céu. Cada passo é acompanhado por aquele silêncio que só existe em lugares realmente antigos. É um convite à introspecção. Ao longo das encostas, construções tradicionais surgem encaixadas na rocha, parecendo desafiá-la. Pórticos e passarelas levam a mirantes que revelam montanhas em sequência, como ondas sólidas. A luz percorre as paredes do penhasco,
e cria reflexos que dançam entre as árvores. É uma montanha que respira história. A lenda diz que em noites de lua cheia, a montanha guarda vozes antigas que ecoam suavemente pelas paredes do penhasco. Não para assustar, mas para lembrar que ali já passaram reis, monges, poetas e peregrinos. Mount Mian é isso, uma montanha que guarda histórias e devolve paz. Em Baixixan, as rochas claras se elevam como gigantes antigos moldados pelo vento. Os paredões de dolomita brilham sob o sol, criando um contraste vivo com o azul do céu. As trilhas rasgam a montanha em curvas delicadas, sempre guiando a novos panoramas. Cada ângulo revela um cenário diferente, sempre maior, sempre mais aberto. As famosas passarelas se estendem sobre abismos profundos, oferecendo vistas que desafiam a coragem e encantam ao mesmo tempo. Lá de cima, o vale se espalha em camadas verdes e douradas, enquanto as nuvens se movem abaixo dos pés. É como caminhar entre céu e terra, suspenso pela beleza. Um lugar que transforma a altitude em poesia. Entre as rochas claras, breves encenações com trajes tradicionais aparecem para os visitantes, trazendo cor e movimento à paisagem monumental. São momentos rápidos, quase simbólicos, que lembram antigas lendas e histórias locais. Não dominam a experiência, mas a enriquecem com um toque de fantasia, um detalhe humano entre gigantes de pedra. E quando o vento sopra forte, ele faz a montanha cantar. O som ecoa pelas paredes e se mistura com o brilho do horizonte. Baixixan é esse encontro raro entre força geológica e leveza espiritual. Um lugar onde o céu parece mais perto, e o coração também.
No nordeste da China, o Mount Pan se ergue como uma montanha que parece ter sido cuidadosamente desenhada pela própria natureza. Seus vales curvos e florestas densas revelam paisagens que mudam a cada olhar, como se a montanha tivesse vida própria. Entre penhascos, riachos e neblina leve, surge um cenário que mistura serenidade e imponência. É um lugar onde cada trilha soa como um chamado antigo. As famosas 100 curvas que serpenteiam o caminho revelam vistas que surpreendem mesmo quem já as conhece. Em um trecho, o viajante vê apenas floresta profunda. Em outro, um mar de montanhas se abre ao longe, iluminado pela luz dourada do sol. É a própria essência do Mount Pan. Curvas que escondem segredos e revelações. E cada curva conduz a um novo momento de encanto. Os templos e pavilhões escondidos ao longo das encostas contam histórias de imperadores que buscavam sabedoria aqui. Muitos vinham ao Mount Pan para contemplar o mundo do alto e encontrar clareza em meio à vasta paisagem. Os telhados curvos, pintados em cores vivas, contrastam com a rocha clara e com as árvores que se estendem até onde a vista alcança. Cada construção parece dialogar com a montanha. Entre os moradores antigos, existe uma lenda que diz que a montanha é protegida por um dragão adormecido que repousa em suas dobras. Quando a neblina desce suavemente pelas encostas, dizem que é o dragão soltando um suspiro tranquilo. E segundo a tradição, quem sobe até o alto do Mount Pan com o coração aberto recebe um pouco dessa sabedoria silenciosa, uma força que acompanha o viajante muito além da montanha. Huashan se ergue como uma muralha de pedra que rasga o céu, com picos tão afiados que parecem lâminas de luz. A montanha muda de cor conforme o sol atravessa o dia, indo do dourado suave ao vermelho intenso. As encostas íngremes e a névoa que abraça os penhascos criam uma sensação de imensidão rarefeita. É um lugar onde a natureza impõe silêncio. As trilhas estreitas são famosas no mundo inteiro. Caminhos que se apoiam na própria rocha, escadarias verticais e passarelas antigas que desafiam até os mais experientes. A cada curva, o precipício se abre em profundezas impressionantes, lembrando que ali não há espaço para distração. Mas é justamente essa combinação de risco e beleza que transforma Huashan em experiência única.
O trecho mais famoso, a passarela de madeira presa ao penhasco, é quase um rito de passagem. Pranchas estreitas, correntes de ferro e um abismo colossal abaixo dos pés. Para muitos, é o limite entre o medo e a coragem. Para outros, o momento em que o mundo inteiro parece caber na palma da mão, silencioso e infinito. O Ashan não apenas testa o corpo, testa a alma. As correntes e grades repletas de cadeados em colinas e passarelas representam promessas deixadas pelos viajantes, símbolos de proteção e votos de amor, força ou boa fortuna que, segundo a crença local, permanecem guardados pela montanha. E entre os moradores da região, há uma antiga lenda. Dizem que os 5 picos de Huashan são guardiões celestiais, cada um com uma energia diferente. Quem chega ao topo com respeito e coração firme é recebido por esses espíritos como um viajante digno. Talvez por isso tantas pessoas descrevam a mesma sensação ao chegar ao cume, não apenas vencer a montanha, mas ser acolhido por ela. Tianmen surge no horizonte como uma montanha moldada pela própria imaginação humana. Suas falésias verticais, envoltas por nuvens, criam a sensação de que estamos diante de um reino suspenso. A famosa estrada das 99 curvas se enrola pela encosta como um dragão branco, guiando o olhar para o alto. Cada metro parece anunciar: este não é um lugar comum. A grande estrela da montanha é a Tianmen Cave, a monumental abertura natural que o povo chama de Porta do Céu. O arco enorme, moldado pela erosão ao longo de milênios, parece uma passagem para outro mundo. Quando a luz atravessa o vão, forma um feixe dourado que desce como uma bênção silenciosa. Ali, a montanha respira grandeza. Conta a lenda que, há muito tempo, um guerreiro perdido nas montanhas pediu orientação aos céus durante uma tempestade feroz. No instante em que sua prece ecoou, um estrondo atravessou o vale e parte da montanha se abriu, revelando o enorme arco que hoje chamamos de Tianmen Cave. Dizem que aquele portal não surgiu por acaso,
mas como resposta, uma passagem simbólica entre o mundo humano e o mundo celestial. E até hoje, quem passa sob o arco sente por um momento como se carregasse a mesma coragem que moldou a montanha. E assim, nossa jornada por esses lugares que desafiam a lógica e acendem a alma chega ao fim. Passamos por montanhas que tocam o céu, túneis esculpidos pela coragem humana, vales que parecem sonhos e portais que carregam o peso suave do sagrado. Cada destino deixou uma marca, não apenas na memória, mas naquele espaço silencioso dentro da gente, onde guardamos o que realmente importa. Se você caminhou comigo até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Não como um gesto automático, mas como quem diz: quero continuar explorando, quero continuar me encantando. É esse simples toque seu que mantém viva essa jornada e nos leva juntos para o próximo horizonte. E enquanto o mundo gira, seguimos colhendo suas belezas. Um olhar, um suspiro, e mais um dos seus encantos pelo mundo. Porque viajar não é apenas ver o mundo, é permitir que o mundo nos veja também. É reconhecer que existe beleza na força das montanhas, poesia no vento frio das alturas e verdade nos passos que damos sem saber exatamente o que vamos encontrar. E se existe algo que aprendemos hoje, é que a Terra continua cheia de maravilhas esperando pelas nossas perguntas, nossos olhos e nossa capacidade de sentir. E agora, encerramos nossa viagem de hoje, levando com a gente lembranças inesquecíveis. Até a próxima viagem.